Olá, sejam todos muito bem-vindos. Em nome da ICF Brasil, queremos agradecer imensamente a presença de cada um de vocês nessa sessão da International Coaching Week de 2025, a maior celebração global do coaching profissional do mundo. E este ano a celebração é ainda maior, pois estamos celebrando os 30 anos da ICF no mundo. Agradecemos especialmente aos nossos patrocinadores Ouro, Stream.io, Nexi e o patrocinador Prata LHH. Eu sou Daniele Jangiar de Vendichets, associada e voluntária da ICF Brasil, e junto comigo está o meu apoio, a Beth Gouveia. A International Coaching Federation é a maior associação global de coaching, presente em mais de 140 países e com mais de 60 mil membros ao redor do mundo. Durante esta semana, de 12 a 18 de maio, estamos celebrando a International Coaching Week, com eventos em mais de 20 idiomas. Aqui no Brasil, temos uma programação especial e gratuita, preparada para todos com muito carinho. O link com a programação completa será compartilhado aqui no chat. Aproveitem também para nos seguir nas redes sociais, tanto o LinkedIn quanto o Instagram, @ICF Brasil. Os links também estarão compartilhados no chat para vocês. Informamos que este evento está sendo gravado. E lembramos que, para respeitar os acordos com os nossos palestrantes e participantes, não é permitido o uso de robôs ou inteligência artificial para gravação ou transcrição desta sessão. Você poderá solicitar seu certificado de participação, fornecido pela ICF Global, preenchendo o formulário que será disponibilizado no chat ao final do evento. Neste mesmo formulário, você será convidado a avaliar o evento, deixar o seu depoimento e, se quiser, gravar um vídeo contando sobre a sua experiência. E para você que é associado da ICF Brasil e está acompanhando nossa programação, temos um convite muito especial. Durante a International Coaching Week, estamos lançando o programa de coaching pro bono International Coaching Week 2025, através da parceria do Comitê de Responsabilidade Social com a Ensina Brasil. Estamos convidando você, coach associado da ICF, para ser voluntário neste programa. A Ensina Brasil desenvolve lideranças que atuam como professores em escolas públicas de comunidades vulneráveis por 2 anos, preparando-os para liderar mudanças em diversos setores. O link para se candidatar ao programa de coaching pro bono e ter mais informações também será disponibilizado aqui no chat. Então vamos lá? Para iniciar o nosso painel, gostaríamos de dar as boas-vindas à nossa convidada especial do painel sobre coaching inclusivo TDAH nos negócios, realizado por Carla Zana. Ela é psicóloga, coach, mentora, professora e consultora, com mais de 30 anos de experiência em sua área. Gostaríamos também, Carla, de registrar a alegria que nós temos por aceitar o nosso convite e estar conosco nessa semana tão especial para compartilhar sua experiência e o seu conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço, Dani, muito obrigada. Bom, vamos lá então, pessoal, vamos começar aqui a trabalhar, né? Nossa, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas, é um prazer ter todos vocês aqui, ainda mais, assim, um monte de rostinho conhecido que faz um tempão que eu não vejo, uma delícia ver vocês aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Ah, beleza. E aí, assim, eu começo compartilhando a tela, essa tela aqui, para dizer para vocês que essa palestra ela foi guardada para ser apresentada em primeira mão para vocês aqui na ICW, já que a gente está comemorando 30 anos de ICF, né?
Eu, como uma membro fundadora, tenho o maior orgulho, uma honra para mim estar podendo falar nessa ICW. E eu decidi trazer essa palestra porque acho que está mais do que na hora da gente se conectar, né, com a proposta que a gente tem no mundo, né, mas que também é a proposta desse ano da ICW, que é empoderar, inspirar e celebrar. E eu espero que a gente consiga fazer isso aqui, falando de coaching inclusivo e de TDAH nos negócios. Muito bem. Vamos então falar sobre isso. Eu vou fazer em dois grandes blocos. Um bloco onde eu vou falar de coaching inclusivo mesmo. E o outro bloco eu vou falar do coaching de TDAH. Como é que a gente faz isso, né? Então, são esses dois blocos aí, porque eu acredito muito que incentivar essas práticas, todas essas práticas inclusivas no mundo corporativo, é celebrar a diversidade. E a gente precisa disso cada vez mais. Bom, eu já fui apresentada para a Dani, então não vou me alongar. Mas tem muita gente aqui, como eu disse, que já me conhece, mas tem algo que eu não sei se todo mundo sabe, ou talvez eu possa dizer assim que muito poucas pessoas sabiam antes de eu contar agora aqui para vocês, mas que é o seguinte: eu sou uma pessoa com TDAH. Eu fui diagnosticada aos 39 anos de idade, né? E, e esse é um dos principais motivos de eu ter passado a estudar o que era isso, o que isso significava, como é que é o processo de desenvolvimento, né? Então, hoje, gente, eu falo de um lugar onde tudo está se encontrando. Eu estudei muito, né? Eu pratiquei um tanto para ver se realmente tudo aquilo que eu aprendi funcionava. E tem a minha vivência pessoal, né? E foi isso tudo, foi ao longo dessa minha trajetória que eu fui vendo assim que tinha uma inquietação minha, porque coaching inclusivo e especificamente TDAH nos negócios é algo ainda muito pouco falado. Vocês vão ver quando eu falar de algumas referências para vocês, é uma construção ainda que a gente está fazendo, né? E eu acho que é muito importante a gente pensar e discutir e refletir sobre como é que a gente, coach, né, e líderes também, podem criar esses espaços de desenvolvimento, espaços diferenciados para atender necessidades diferentes, né? Então, é isso que a gente vai falar aqui. E eu estou com uma curiosidade. Eu fiz uma pesquisa, mas para a gente ser mais rápido e não ter problema de tira uma tela, bota outra tela e etc., ao invés de eu passar a pesquisa, eu vou pedir para vocês colocarem no chat, por favor. O que é que fez você escolher essa palestra? O que te interessou? O que quando você viu lá esse tema, você se interessou? Então, eu vou, assim, rapidamente, peço que vocês coloquem aí no chat o que fez com que vocês estivessem aqui agora. Frases curtas, palavras soltas, o que for mais tranquilo para vocês nesse momento. E vou pedir, eu não consigo ver ao mesmo tempo, eu vou pedir, Dani, é você que está acompanhando ou é a Beth? A Beth acompanha o chat para a gente, mas eu posso ajudar. Tá. Beth, dá uma lidinha para mim, fala para mim o que tem aí, o que está aparecendo, por favor. Está aparecendo uma pessoa que também foi diagnosticada, cada vez mais clientes com TDAH, interesse em TDAH, interesse pelo assunto, lidar com coaches com TDAH, um tema específico e pouco comum, interesse próprio pelo meu recente diagnóstico, uma filha com TDAH, a epidemia, entre aspas, de TDAH, tive um cliente que foi diagnosticado e fiquei sem saber se deveria mudar algo, aprendizagem e repertório para ajudar o próximo, TDAH na família, conhecidos com diagnóstico de TDAH, tentar entender Legal. melhor,
tá bem? Muito bom, Beth, obrigada. Gente, então, ótimo, eu acho que com isso vou conseguir apoiar aí e atender às expectativas de vocês, porque é exatamente isso que eu vou falar aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é assim, por que que é importante falar, né, de coaching inclusivo? Primeiro porque tem muitos e muitos processos que seguem, né, esses modelos que a gente chama de modelos normativos, o que eu acho um absurdo. Eu sou uma pessoa normal, apesar do meu TDAH. Então, assim, o que que é normativo? Mas é a forma como a gente aprendeu até esse momento. Então, a gente tem lá um jeito de funcionar e esses modelos, eles estão funcionando ainda dessa forma. Profissionais com diversidades, principalmente as diversidades mais importantes, não sei se é importantes, mas as mais evidentes, as mais significativas, se sentem inadequados e meio invisíveis, né? Porque parece que essa coisa de vou tratar todo mundo igual, não importa se é uma pessoa transgênero ou se é uma pessoa oriental ou negra ou se é uma pessoa com TDAH ou com autismo. Eu vou tratar todo mundo igual, porque todo mundo é gente, eu vou tratar todo mundo igual. Não, não. Nós não somos iguais e precisamos de tratamentos adequados para as nossas necessidades. Então, esse já é um ponto muito importante. E porque também é muito importante reconhecer, né, isso que eu falei para vocês aqui, e a gente criar esses espaços de desenvolvimento todo mundo junto, tá? Coaching inclusivo. Não existe essa alcunha ainda, este termo não foi cunhado ainda por ninguém, talvez eu faça isso, não sei. Mas se é que é possível, porque são duas palavras extremamente utilizadas, mas não existe ainda nada consolidado que fale sobre coaching inclusivo, tá? Então, assim, ele é uma abordagem que vai juntar muito de excelência com muito estudo, muita ciência, mas principalmente muita humanidade, tá? É, e ele é um processo que ele vai além de uma simples adaptação daquilo que a gente já conhece. Isso é importante compartilhar com vocês, tá? Os meus colegas coaches. Não é só, eu vou fazer só uma adaptação aqui porque o profissional é autista, ou o profissional tem dislalia, ou tem dislexia, ou tem, sei lá, TDAH, etc. Então, eu vou fazer um ajuste. Não, né? É importantíssimo que o coach inclusivo ele conheça a realidade do seu cliente. Ele precisa estudar, ele não precisa ser a mesma coisa, ele precisa estudar, experimentar aquilo, né? Não basta só querer ajudar a outra pessoa. A gente precisa se desapegar, muitas vezes, dos filtros, dos vieses que foram construídos ao longo de toda uma vida. E vocês vão ver, eu vou trazer casos reais para compartilhar com vocês, vocês vão ver como é que isso funciona, né? Porque o que é produtividade para alguns não é para outros. E daí não é só uma questão. Eu lembro que na época que eu fiz as minhas formações, que já faz muito tempo, gente, hoje eu tenho muito orgulho de dizer, né? Sou, como é que é? Celebração de bodas de prata, né? Como coach, 25 anos como coach. E isso para mim é uma grande alegria. Então, assim, não é só desengravidar palavras, como a gente costumava dizer, nem sei se essa é uma expressão que ainda as pessoas usam, mas é muito mais do que isso, né? É a gente de verdade olhar a perspectiva de necessidade que o outro tem sobre aquela questão, tá? Então, coaching inclusivo é isso. A gente tem três grandes pilares do coaching inclusivo. Carla, mas você não acabou de dizer.
que essa dentro daquelas referências todas que são importantes para o nosso mundo do coaching, existem 3 coisas que não podem deixar de ter quando a gente fala de coaching inclusivo. O primeiro passo é que cada pessoa ela vai trazer com ela a sua história. E a história de 2 pessoas que nasceram, de 2 gêmeos, por exemplo, elas nunca vão ser. A habilidade de uma pessoa não é de outra, o que é necessidade de uma pessoa não é de outra. Então, elas podem ter nascido do mesmo ventre, elas podem ser criadas pelos mesmos pais, comerem a mesma comida e etc., mas a necessidade de desenvolvimento de cada uma delas será diferente, com absoluta certeza, né? E por causa disso, não tem ponto de partida universal. Ah, por onde a gente começa? Não tem um ponto de partida universal. Eu preciso, de verdade, investir um tempo para entender o contexto daquela pessoa. Não dá para partir direto para a definição de um objetivo, né? Eu preciso entender onde é que ela está inserida, tá? A outra coisa importante é a criação de espaço seguro para o desenvolvimento. Isso faz. Mas quando a gente está falando de inclusão, a gente tem que saber que a gente tem que ter uma escuta que eu chamo de escuta radical. Não dá para deixar que qualquer tipo de viés atrapalhe a sua compreensão sobre aquilo que de fato está sendo trazido pelo seu cliente. É fundamental que esse espaço seja tão seguro a ponto dessa pessoa se despir completamente na sua frente. Claro que eu estou falando metaforicamente, né? Mas é isso que é importante, que ela tenha essa certeza de que você não vai olhar de uma forma diferente para ela, que você não vai interpretar de uma forma diferente aquilo que ela diz. Precisa realmente saber que tá tudo bem ela ser como ela é. Tá tudo bem. E o terceiro é a promoção da equidade como fator de potencialização. Quando eu falo aqui de equidade, gente, a gente precisa tomar um cuidadinho justamente pelo que eu estou falando até agora. Até agora eu falei o seguinte: a gente precisa dar ao que cada um precisa. E agora eu estou falando de equidade, né, como fator de potencialização. Equidade no processo de desenvolvimento. Todo mundo ter a oportunidade de se desenvolver, independente das características que a pessoa traga com ela, né? Então, isso é muito importante também. Ok? Tudo bem? Vamos seguir mais um pouco. Aqui, 5 práticas bem importantes do coaching inclusivo. A primeira prática é a escuta sem pressupostos, né? É algo que a gente já faz. Então, a gente leva uma vantagem já nesse sentido, porque, como coaches, a gente tem essa escuta mais trabalhada, né? É uma escuta com uma real curiosidade sobre o outro. A segunda coisa é a flexibilidade do processo. Aqui tem uma questão já de adaptação, porque pode ser que a gente tenha que adaptar ritmo, tenha que adaptar linguagem, tenha que olhar para objetivos de uma forma maior, né? Talvez com nuances de aspectos práticos, emocionais, enfim. A gente vai precisar entender bem o que é a necessidade. A questão da segurança psicológica, eu acredito que muitos de vocês já saibam disso, e é exatamente o que eu acabei de falar anteriormente. E aqui eu quero trazer algumas questões assim que eu passei, né? Então, primeiro, validar sentimentos de uma forma errada é o pior tiro no pé que a gente pode fazer no coaching inclusivo.
porque as pessoas chegam muitas vezes bem doídas, sabe? Bem machucadas. E a gente só falar, não, eu entendo, eu compreendo, e etc. Não, 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 você não entende. Você não compreende ainda. Porque você está aprendendo sobre aquilo naquele momento, né? Então, se permita o silêncio. Esteja de verdade, esteja de corpo, alma, ali com o seu cliente. Esteja inteira com o seu cliente. Mas cuidado, para você não validar coisas que ainda não são válidas, porque você ainda não sabe completamente. É importante rever instrumentos e ferramentas, é outro aspecto bem importante aí, porque existem alguns instrumentos e ferramentas que, para algumas pessoas, principalmente com neurodivergências, é, que as pessoas não vão conseguir se adaptar, e aí é importante você ter esse conhecimento para poder fazer as adaptações necessárias, né? De ferramentas que você está acostumado a usar. A questão da equidade, como eu já disse, que tem a ver com o desenvolvimento como princípio, né? E, e aí, acho que a gente, o, não é útil para o coaching inclusivo. Ser legal, ser bonzinho, né? Ele não é útil, porque as pessoas percebem. E o que elas precisam é de compreensão, compaixão, inclusão, pertencimento. É disso que elas precisam, né? Elas não precisam que a gente seja bonzinho. Você pode pegar tão pesado quanto você pega com qualquer outro cliente, tá bom? Muito bem, vamos seguir mais um pouco. E eu trago isso tudo para vocês, eu trago a partir de 3 grandes referências, tá? Claro que tem outras referências além dessas, mas essas 3 que eu vou trazer aqui para vocês, elas são muito importantes quando a gente fala do coaching inclusivo. Não sei quem conhece, já ouviu falar, mas ela é uma jurista e ela cunhou esse termo aqui, né, interseccionalidade. A interseccionalidade é lá do final da década de 80, começo da década de 90, e ela já estava descrevendo ali a questão das diferentes formas de discriminação racial, gênero, sexismos, classismos, neurodivergências, enfim, ela tá. Então, ela diz que uma das coisas fundamentais para a gente fazer coaching inclusivo de qualidade é entender a interseccionalidade, né, que existe aí no mundo. A outra é bem mais famosa, muita gente conhece, que é a doutora Amy, que fala da segurança psicológica, como eu já expliquei aqui para vocês. E aí não é só a questão do medo de errar, mas é a questão do medo de ser quem se é. É achar, a pessoa chega muitas vezes para você achando que ela é o erro. Isso é muito forte. E a gente precisa de verdade estar preparado para lidar com isso. É, é importante, é importante. E aí é importante estudar Carla, do aprender Carla, junto. Oi, oi, Carla, oi, permita-me te pode falar. interromper um pouco. Nós estamos com algumas falhas na sua comunicação. Será que tem alguma questão na sua rede que possa ser mexido para melhorar? Sua Vou internet? tentar aqui, peraí. Ó, troquei, vamos ver se funciona agora, Tá ótimo. tá? Qualquer coisa eu te chamo novamente. Muito obrigada. Tá bom, combinada, imagina. E a terceira grande referência, gente, eu não sei quem aqui conhece, mas é o UDL, que é o Universal Design
learning, né? Que foi feita, essa metodologia convida a gente, né, a pensar caminhos, remover barreiras, né? Caminhos onde o aprendizado ele aconteça de uma forma fluida. E esses três grandes conceitos, eles nos dizem não só respeito ao que a gente precisa ajustar no processo, né? Mas a gente precisa pensar de uma forma diferente, a gente precisa sentir de uma forma diferente e a gente precisa agir de uma forma diferente. E quando a gente pensa e integra isso com a forma como eu sinto aquele profissional, aquela pessoa que está na minha frente, a forma de eu interagir com ela, ou seja, a minha ação durante o processo, vai criar a conexão que aquela pessoa precisa, vai criar as possibilidades de ajuda que aquela pessoa precisa, tá? Então, essas são referências importantes para que a gente possa fazer o coaching inclusivo acontecer. Muito bem. Agora eu vou contar alguns casos para vocês. Antes de contar alguns casos para vocês, tem alguma pergunta? Alguém tem alguma questão que queira me fazer nesse primeiro momento? Não tem perguntas. Muito bem. Então, vamos seguir aqui. Então, eu quero contar aqui para vocês, obviamente, gente, que eu vou contar histórias reais com nomes fictícios. É óbvio isso, né? Para salvaguardar todas as questões éticas que a gente já conhece muito bem. Antes de começar a contar essas histórias, eu quero dizer para vocês que, assim, eu errei pra caramba, tá? Antes de acertar. E eu errei muito mesmo, porque eu fui preconceituosa sem querer ser. Eu fui racista sem querer ser. Eu me odiei profundamente por ter feito isso. Mas profundamente mesmo, né? Só que não adiantava nada me odiar, né? Não ia resolver. E aí eu, passando por um processo de coaching, né? No começo desse trabalho todo, eu entendi que uma das coisas que eu precisaria fazer era um trabalho de letramento. Muita gente fala, isso é bobagem, não é bobagem. Não é bobagem, é sério, é importante. Se você vai atender neurodivergentes, você precisa entender e aprender como é que é a linguagem dos neurodivergentes. Se você vai atender negros e vai abordar esse tema, você precisa aprender. Se você vai né, trabalhar com LGBTs, você precisa estar letrado para não dar fora, mesmo sem querer. Porque isso pode acontecer. A forma como a gente foi educado está enraizado em quem nós somos. Então, para fazer essa desconstrução, para fazer uma nova construção, é fundamental a gente aprender de verdade como é que isso funciona. Depois que eu fiz alguns letramentos, né, eu confesso para vocês assim, eu fiquei muito mais flexível com muitas coisas. O meu olhar, né, sabe aquela janelona assim que se abre? Meu olhar ficou muito melhor, mas muito melhor, sem sombra de dúvidas. E, e eu me tornei, essa é uma questão que é muito importante, assim, eu me tornei uma antirracista de carteirinha. Mas como assim, Carla? Não dá para chegar e falar, eu não sou racista. Esse é um exemplo muito clássico. E eu só aprendi isso quando eu passei pelo letramento. Mas hoje eu sou uma antirracista de carteirinha. E isso muda tudo. Tá? Esse é papo para um outro dia. Quem tiver interesse, a gente pode conversar sobre isso para eu explicar a diferença. Mas tenho certeza que muitos aqui já sabem essa diferença. Bom, eu vou começar contando a história. Eu trouxe um caso de uma pessoa trans. Eu trouxe um caso de uma mulher negra e eu trouxe um caso de um rapaz com TDAH.
a diferença aí que existe e como é que são os casos. Muito bem. Eu vou começar primeiro com a história do Rafael, tá? O Rafael é um jovem trans que estava assumindo uma posição de liderança. E aí a empresa chega para ele e diz assim, Rafa, a gente queria que você buscasse um processo de coaching para você se posicionar melhor, né? Para você realmente fazer valer aquilo que você sabe, para você poder influenciar mais as pessoas. E aí o Rafa me procurou para fazer esse trabalho. E aí eu descobri que o que ele queria de verdade era descobrir como é que ele lidava com o medo dele do julgamento constante. O tempo inteiro ele se sentia julgado, fosse pela equipe, pelo chefe, pelos clientes, o tempo todo. O tempo todo ele estava se sentindo julgado e, obviamente, isso interferia muito no posicionamento dele. Ele meio que se escondia. Era uma pessoa trabalhar, né? Carla, E Carla, oi, desculpe, você oi, continua dando umas congeladas. São rápidas, ixi, tá? tá, Só para te avisar. Se tá. Eu tiver não algum. sei o que eu posso fazer para melhorar, gente, porque eu troquei a banda. Eu não sei o que eu posso fazer para melhorar, mas qualquer Então, coisa vocês me dão um seguimos. toque realmente aqui, tá? Se houver uma pausa muito longa, eu te aviso. Nós estamos conseguindo entender, tá bom? Tá, Mas tá, podemos Tá seguir. voltando, né? Ele volta. Ele para, mas volta da palavra seguinte. Então, aí você vai Isso é, rapidinho e a gente entende. Eu acho que a gente vai ter que sim. aceitar. Exato, exato. tá bom, tá bom. Então, continuando na história do Rafa, né? E aí, no começo, foi um processo muito difícil, porque o Rafa se sentia julgado, julgar, ele tinha julgado, mas ele não falava, ele não externava isso. Ele chegou para falar comigo e ele falou: oh, não sei o que, tal, recebi indicação, lá, 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 e queria falar com você, porque a empresa me pediu isso, isso. Então, a gente foi indo nessa questão do posicionamento. Até que, lá pelo quarto encontro, ele conseguiu, gente, nomear de verdade, assim, conseguiu dizer com todas as letrinhas, né, que o problema dele era o medo, medo de ser julgado. E eu perguntei para ele, que situações ele era julgado, que ele se sentia julgado, e ele disse: hoje, quando eu cheguei aqui, por exemplo, que você olhou para o meu sapato, eu me senti extremamente julgado. Gente, tinha nada do sapato do cara, não tinha feito nada demais, na minha concepção, né? Mas o fato era que ele se sentiu mal pra caramba, porque eu fiz aquele olhar. E aí, assim, como é que eu desconstruo o meu olhar? Perguntando, Rafa, o que que você precisa para que a gente possa ter essa troca de forma fluida? O meu papel aqui não é te julgar, eu não quero te julgar. Aliás, em relação ao seu sapato, eu nem sei por que que eu olhei para o seu sapato, talvez alguma coisa tenha me chamado a atenção, mas eu fiz totalmente inconsciente. Aí ele virou para mim e falou assim: então, sabe o que que é? É que provavelmente para você é estranho ver um pezinho pequenininho com um sapato tão masculino. Eu não tinha pensado nisso, gente, juro para vocês. Mas na cabeça dele estava isso presente. Então, aí a gente começou a conversar e eu comecei a perguntar mais sobre essa questão de como é que foi o processo dele de transição e etc, 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 etc. A gente foi. Olha, eu sei que as coisas começaram a fluir de uma maneira completamente diferente.
eu diria que um campo novo de desenvolvimento se abriu a partir do quarto encontro com ele. E ele foi ganhando cada vez mais confiança no processo, nele mesmo, né? E foi aí, ele se abriu para encontrar estratégias de posicionamento. E começou a se posicionar, e começou a receber feedbacks positivos, e começou a transformar. Eu nunca tinha visto ele sorrindo ainda, né? E ele passou a chegar para sessões sorrindo. Então, assim, foi um processo muito bonito, mas também bastante difícil, tá? Então, esse foi o caso do Rafa. A segunda história que eu quero contar para vocês é da Jamile. E a Jamile, ela chegou com essa questão da transição de carreira, né? E aí, de cara já, eu lembro que eu perguntei para ela, o que que a impedia de ser quem ela quisesse ser. Ela olhou para mim, ela falou assim, você não sabe mesmo. Você é loira de olho azul, descendente de europeus. Você não tem noção do que acontece comigo. Nossa, gente, eu queria me enfiar num buraco naquele momento. Eu nunca achei tão péssimo ter esse biotipo que eu tenho. Achei péssimo, né? Falei, meu Deus do céu, mas eu só fiz uma pergunta, né? E aí foi. A outra coisa que eu fiz totalmente errado. Ela me respondeu a uma pergunta que ela fez pra ela. Por que que ela tá tão brava? Eu usei esta palavra. Por que que você tá tão brava, tal? Ela virou e falou, eu não tô brava. Mas só porque eu sou preta, você acha que eu tô brava. Enfim, foram situações bem complexas que eu vivi com ela. Hoje, de alguma forma, a gente se tornou amiga, né? E é muito bom ter essa troca, aprendi demais com ela. Só que, assim, eu precisei treinar muito a minha escuta para começar a fazer perguntas pertinentes. Eu precisei me empenhar muito para me desconectar dos meus vieses, que muitas vezes estavam inconscientes, absolutamente inconscientes. Então, eu tive que fazer um exercício de consciência enorme, de me observar no meu dia a dia para saber como é que eu agia e reagia a pessoas negras, de fato. Porque uma coisa é eu falar, não, imagina, não tenho preconceito, etc, etc, etc. A outra coisa é como as situações do dia a dia. Sim, é difícil. É difícil, porque tem coisas tão sensíveis, tão pequenas, que só a gente se experimentando é que a gente vai descobrir. Porque a gente foi criado nessa base, né? Assim como o negro olha e fala: Meu Deus, como é que você não entende esse negócio que é tão simples? Não entendo por quê? Porque eu não tive condição de entender. Eu não aprendi sobre isso. Eu não experimentei nada disso. Falar determinadas palavras que são extremamente ofensivas, eu fui descobrir quando eu fiz o processo de letramento. Ou quando eu tomo o puxão de orelha da minha filha, né? Essa também é um bom lugar para aprender. Tá? Isso é uma coisa muito coaching. Não foi um processo bonito, foi um processo frustrante para nós duas, mas depois a gente acabou se aproximando, ficou bem próximas, assim, como eu disse para vocês, aprendi muito. E a partir desse aprendizado é que eu comecei a fazer outros processos com pessoas negras e que realmente aí eu consegui
fazer a diferença, conseguir apoiar o processo de desenvolvimento daquelas pessoas, né? Então, são sutilezas da inclusão que são fundamentais para que o processo de coaching aconteça com sucesso. E o terceiro caso, que é o caso do Rafa, do Marcelo, vou chamar de Marcelo, e é um homem com TDAH, 50 anos de idade. Só que ele descobriu o TDAH com 45. Eu descobri com 39, gente, já foi um sufocão. Ele descobriu aos 45. E aí, o que que acabou acontecendo? Todo mundo em volta dele começou a falar que o TDAH era uma desculpa perfeita para ele não entregar. Que o TDAH era tudo que ele precisava, era a chancela que ele precisava para não se responsabilizar pela falta de entrega. Ou seja, assim, esse cara foi para o inferno, mas para o inferno forte, a ponto de ser demitido e ter que enfrentar um processo de depressão. Ele chegou para mim depois da depressão. A médica que estava tratando ele é uma conhecida, enfim, de cursos e etc., e falou, olha, eu tenho uma pessoa para te indicar. Ah, e ele passou por um processo de coaching antes. E no processo de coaching que ele passou, a profissional que o atendeu queria trabalhar com ele a questão da procrastinação. Por que que ele procrastinava? E ele falava, eu não sei, eu só não consigo. Por que que você fala aqui bonito as coisas que você vai fazer até o nosso próximo encontro, etc, tal. Chega na hora, você nunca faz. Por que que você nunca faz? Por que que é difícil? Eu não sei, eu não consigo fazer. Eu fico travado para fazer. E isso só foi piorando o processo dele, gente. Só foi piorando, assim, tudo foi piorando. Bom, aí ele chegou para mim, e eu comecei o trabalho com ele. Então, ele descobriu que ele precisava, obviamente, de menos cobrança, né? Quando ele soube que eu era uma pessoa com TDAH, ele se sentiu assim aliviado, que era uma pessoa que não ia ficar julgando ele pelas dificuldades que ele tinha. Ele começou a se posicionar de uma forma mais estratégica. Ele entendeu que ele precisava de ritmo, e ele precisava de rotina. Gente, eu odeio rotina, por exemplo. Odeio, mas eu preciso. É ela que me dá sustentação para eu fazer as coisas que eu faço no meu dia a dia, né? Enfim, foi muito legal. Foi um processo bonito, foi um processo de muita empatia e simpatia também. E depois de 3 meses, né, que a gente tinha já fechado o processo, ele foi contratado por uma multinacional, na função dele, na posição que ele tinha saído da outra empresa, e está lá até hoje, está feliz e bem, muito obrigada, e comemorando aí a evolução e as conquistas dele, né? Então, eu acho que isso também é importante compartilhar com vocês. Em todos esses casos que eu contei para vocês, o grande diferencial foi olhar mesmo para o contexto, né, que eu estava inserida, e estar aberta para enxergar o invisível de cada uma daquelas histórias, o invisível de cada uma daquelas situações. Porque foi no invisível que eu consegui apoiar essas pessoas, foi no invisível que elas puderam tomar consciência do que elas queriam, do que elas não queriam, do que elas podiam, do que elas não podiam, né? E se sentiram mais pertencentes. Tá? Muito bem. Os resultados que eu tenho colhido têm me mostrado, esses são dados também que não são dados validados cientificamente ainda,
mas são dados que vêm me mostrando isso. Esses são os pontos. Melhora, campeão é a melhora muito importante na autoconfiança e na autoestima, muito importante. A questão da alta performance e uma produtividade sustentável, né, com felicidade, com alegria, isso é outro ponto. Impactos positivos dos relacionamentos interpessoais, isso também é outra coisa muito importante. Aumento da qualidade de vida e a satisfação profissional. As pessoas passaram a se sentir mais satisfeitas profissionalmente, porque o viés do pertencer, o bichinho, talvez, do pertencer tomou conta delas, né? Elas começaram a se sentir pertencentes. E aqui eu trouxe duas informações para vocês, né, de pesquisas que são feitas regularmente, que, assim, primeiro, equipes neurodiversas são 30% mais produtivas e inovadoras do que as outras equipes. Guarda isso. Equipes neurodiversas. Muito bem. E empresas inclusivas têm maior retenção de talentos e melhores resultados financeiros. Então, essas são resultados de pesquisas. Aqui tem um pouco de material de exame, tem um pouco de material de uma consultoria portuguesa, tem um pouco de material também de Colômbia, tá? Então, aqui a gente tem essas informações. E por que eu falei para vocês guardarem com atenção essa questão das equipes neurodiversas, né? São 30% produtivas. Pelo seguinte, porque neurodiversidade é diferente de neurodivergência. Então, essa já é uma coisa para a gente começar a falar do TDAH, né, diretamente. A neurodiversidade todos temos, porque somos todos diferentes. Né? Se a gente pegar o cérebro de qualquer um de nós e comparar com qualquer outro, nenhum cérebro é igual ao outro. Então, isso é neurodiversidade. A gente funciona diferente, pensa diferente, faz tudo diferente, beleza. Neurodivergência é quando a gente tem alguma questão associada ao funcionamento, tá? É um deles, beleza? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. E aqui, então, a gente tem a questão do que é esse tal de TDAH, né? Ele é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, sim. Ele é considerado um distúrbio neurobiológico e ele atua no cérebro, né? Na região frontal aqui do cérebro, né? No córtex pré-frontal, ligado. Opa, tu nem imaginas, ela é tão transparente que até partilhou comigo no ecrã os preços da. Obrigada. Então, essa região é a região que está ligada aí à cognição e à atenção e algumas outras questões aí que são importantes também, tá? Os fatores de risco do TDAH. Primeira questão é a questão genética, tá? Então, a gente tem aí 70% a 80% das pessoas com TDAH por conta da hereditariedade. Existem também questões ambientais, então, exposição ao álcool, durante a gestação, né? Mães que são expostas a álcool, tabaco, crianças que nascem por qualquer motivo com muito baixo peso, que não sejam prematuras, né? Que não sejam prematuras, mas que nasçam a tempo, mas com muito baixo peso, e também algumas complicações obstétricas, né? No pré-parto ou no parto, elas podem sim estar ligadas a algumas crianças que apresentam TDAH, algumas pessoas que apresentam TDAH, tá? E também tem questões psicossociais que estão ligadas a isso, porque aquelas crianças que são constantemente expostas ao estresse muito forte, são crianças que podem sim desenvolver aí, ter TDAH, né, por conta do mau funcionamento do cérebro, tá bom? Então, esses são os fatores de risco aí para as pessoas adquirirem o TDAH.
O córtex pré-frontal, esse CPF aí, o córtex pré-frontal de uma pessoa com TDAH, ele é menor. Existem vários estudos já, existem várias imagens de ressonância magnética, de PET, enfim, várias mostrando que essa parte, né, da frente do córtex pré-frontal, ele é menor e ele provoca, então, um funcionamento diferente, do lobo frontal, tá? E essas estruturas, elas são aquelas estruturas, como eu já disse para vocês, que estão ligadas aí à tomada de decisão, à, à velocidade da tomada de decisão, né, a impulsividade, elas estão ligadas a escolhas, elas estão ligadas à organização, elas estão ligadas à memória de curto prazo. Então, enfim, tem muitas coisas que acontecem aí nessa região, tá? Aqui a gente tem o déficit do comportamento inibitório, justamente por conta disso, porque o comportamento inibitório ele fica prejudicado, né, por conta, né, dessas questões que eu acabei de falar para vocês, e as funções executivas ficam extremamente comprometidas. E para quem não sabe o que são funções executivas, que é algo muito importante para se aprender quando você quer trabalhar com coach como TDAH, é exatamente isso, assim, de organizar, de controlar os próprios impulsos, de resolver problemas e etc. Isso tudo fica bem comprometido. A gente tem um déficit funcional de neurotransmissores, a dopamina e a norepinefrina, e aí é onde o remédio entra, se necessário, porque tem pessoas que conseguem lidar super bem sem medicação, porque essa disfunção é pequenininha, então isso funciona super bem. Tem outras que precisam sim da medicação. E para vocês entenderem, a prevalência mundial, né, é entre 5% e 7% de pessoas abaixo dos 18 anos, e população mundial, 2,5% a 4% da população. Então, alguém, quando a gente estava começando, falou assim, porque agora a gente está com uma pandemia, né, um surto, enfim, qualquer expressão desse tipo de pessoas com TDAH. E isso ainda segundo as representa subnotificações, muita subnotificação de pessoas que têm TDAH, tá? Apesar desse número crescente aí de diagnósticos, a gente tem isso, né, acontecendo. E mais uma informação importante para vocês é que essa subnotificação, ela está concentrada especialmente nas mulheres, porque, infelizmente, ainda existem os tais dos preconceitos, né? E os mitos. A mulher fala demais, mulher é dramática, mulher é impulsiva, mulher. Então, um monte de vezes esses comportamentos são tomados como normais, naturais para meninas, mulheres, e por isso há subnotificação, no caso das mulheres. Então, desse percentual que eu estou falando para vocês, um volume bem grande desse percentual ele está considerando homens. Eu agora me esqueci do número, como uma boa TDAH, eu me esqueci do número e eu não coloquei isso aqui nas minhas anotações, mas se eu não me engano, é algo que gira em torno de 70% das notificações são em homens e não em mulheres, tá? Do mundo todo. E a outra coisa que é interessante compartilhar com vocês é que a gente tem um psiquiatra chamado Guilherme Polanski, e ele, em 2007, ele fez uma meta-análise, né, sobre TDAHs, e ele descobriu que a cultura, né, e a genética das populações, elas podem interferir. Então, só para vocês terem noção do que eu estou falando, na China, 0,9% da população tem TDAH. Na Austrália, 20% da população tem TDAH, já diagnosticado. Então, é muito diferente dependendo aí desses aspectos culturais e genéticos, tá bom? Muito bem. Vamos para frente. Forças e talentos presentes nas pessoas com TDAH. Então, ao contrário do que as pessoas acham, as pessoas com TDAH, elas têm muitas forças e talentos, né?
empatia profunda, criatividade normalmente acima da média, bastante flexibilidade, adaptabilidade, capacidade de pensar de forma não linear, é excepcional, mas ela precisa ser trazida de volta para a Terra. Quem convive muito comigo, ou pelo menos quem tem convivido muito comigo, eu tenho aqui a minha amiga Audrey, que está aqui na audiência, e assim, ela pode confirmar isso para vocês, é assim, vai, a irmã desce, pelo amor de Deus, né? Volta para a Terra, mas quando isso é necessário, ele é bem legal, bem importante. Forte capacidade para superar obstáculos, pode estar naquela situação desesperadora, mas vai lá e, né, consegue fazer as coisas acontecerem de uma forma diferente. Espontaneidade, às vezes até demais. Hiperfoco, então é engraçado a gente falar disso, né? Para quem tem distúrbio de atenção, né? Transtorno de distúrbio de atenção e hiperatividade. Pois é, só que quando aquele tema interessa para a pessoa, ela estuda, ela vai a fundo, mas ela passa dias, horas, se deixar, ela esquece de comer, de tomar água, de tomar banho, de tudo, porque ela se apaixona por aquilo, né? Então, aqui, alto nível de energia e entusiasmo, é a paixão. E, em geral, assim como os autistas, são pessoas com um QI acima da média. Tá? Só que, por outro lado, existem os impactos negativos desse processo, né, na vida profissional. E eu trouxe alguns desses impactos para vocês. Então, a primeira coisa é a dificuldade de concentração prolongada. Não é tudo que a gente ama para passar dias e dias estudando, fazendo, trabalhando, etc. E aí, quando a gente não ama, é difícil manter essa concentração, a gente dispersa muito fácil, a gente, né, tudo interessa, né? O TDAH é um eterno curioso de tudo, e ele tem um radar, parece, fantástico. Ele está aqui conversando com você, mas ele está ouvindo tudo que está acontecendo em volta. É uma coisa impressionante. Então, é complicado. Gestão do tempo e de responsabilidades. Ele quer fazer. Ele vai, eu faço isso. Ele fala sim para muita coisa. Sim, 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 sim. E aí depois ele não dá conta de fazer gestão do tempo. Porque ele não tem essa capacidade de se colocar no tempo, né? Isso daqui tudo bem, é tranquilo, 5 minutos, 3 minutos. Ele esquece que tem outras coisas, né, para serem feitas, para dar conta de aqueles 3 minutos serem só a parte essencial daquele todo, né? Ou seja, eu vou daqui até a padaria. 3 minutinhos, vou e volto. Só que ele esqueceu do tempo, 3 minutos ele gasta dentro da padaria. Ele esqueceu do tempo para ele ir e o tempo para ele voltar da padaria. Enfim, então é uma coisa super importante aqui. A outra coisa, dificuldade de organização, de botar as coisas numa ordem, às vezes até física mesmo, mas ele precisa disso de uma maneira muito importante. Mas ele tem, e essa dificuldade externa que muitas vezes aparece, da bagunça e tal, está dentro da cabeça dele também, essa dificuldade de organização mental, tá? Problemas interpessoais. Pessoas com TDAH não tratadas, não trabalhadas, elas podem ter muita irritabilidade, extrema impulsividade, como eu já falei, elas falam muito, inclusive atravessando outras pessoas por causa da impulsividade, então fala muito e atravessa, e elas têm bateria social limitada. Chega uma hora que desliga, fala, tem que ficar quieto, tem que ficar quieto, tem que ficar sozinho no meu canto, não aguento mais ver gente na minha frente, né? Então, isso no ambiente de trabalho, às vezes, é complicado. Tem uma tendência à procrastinação, porque como ela não sabe tomar decisão muito bem, o que acaba acontecendo é que, se ela não encontrar as estratégias corretas, ela vai procrastinar mesmo, porque ela não sabe o que fazer, então ela não faz nada. Ela paralisa, né? Ela paralisa. E muito provavelmente o que ela faz é gastar tempo com coisa que traz prazer, que alimenta o prazer do cérebro dela, né? E aí depois ela fica se sentindo super culpada porque ela tinha um monte de coisa para fazer e não fez, enfim, é uma roda horrorosa. E, finalmente, são pessoas que têm alto risco de burnout, principalmente se estiverem trabalhando em empresas extremamente demandantes. Tá? Então, a gente tem aqui essas questões desses impactos negativos, e isso é fonte da Universidade de Harvard, tá? Uma pesquisa sobre neurodiversidade nas empresas. O TDAH nos negócios, ele precisa, como eu disse para vocês, de um coaching específico, né?
Então, a gente precisa levar em consideração essas 3 partes aqui, que é o processo que atenda as questões cognitivas e emocionais da pessoa com TDAH. Então, é preciso mesmo conhecer como é que funciona o cérebro do TDAH, minimamente, pelo menos, minimamente, para você poder oferecer para ele uma forma de interação que para ele faça sentido. Também, né, no que diz respeito a estratégias de comunicação e gestão do tempo, porque, em geral, pessoas com TDAH podem ter uma série de questões, mas a comunicação e a gestão do tempo, elas interferem nas outras questões que são apresentadas, então é muito importante verificar isso e ver se precisa personalizar uma estratégia de ação para tocar nesses pontos. E a questão do ambiente, né? Ambiente adequado, ambiente seguro, onde ela possa fluir melhor, ela possa ser estimulada ao autoconhecimento, né? Além de habilidades e estratégias aí para o negócio. Tá? O nosso papel como coaches de pessoas com TDAH então, é de abrir espaço para reflexões estratégicas mesmo na organização, lidar com planejamento, comunicação, gestão do estresse, facilitar o processo de escolha dessas pessoas, ajudá-las a decidir, apoiar na identificação de forças que elas têm, e tem muitas, como eu já disse, né? E também na identificação desses desafios específicos por conta de um jeito diferente que ela precisa lidar com algumas coisas. Tem coisas que ela vai precisar de um pouco mais de tempo, tem coisas que ela vai precisar trocar com outras pessoas para ela compreender de fato como é que as coisas acontecem e funcionam. Enfim, aí vai depender do que cada cliente de vocês trouxer. Oferecer ferramentas específicas e suportar a implantação dessas ferramentas. Então, assim, gente, no coach, tradicionalmente falando, a gente oferece algumas ferramentas, e se o cliente quer pegar, ele pega, se ele não quiser, ele não pega, etc. Tal, e você deixa bem por conta dele. No coach de pessoas com TDAH, você precisa fazer um pouco, né? Não é fazer por ele, não é conseguindo interferir, impactar positivamente o dia a dia daquela pessoa ou não, e aí trocando essas ferramentas. Então, nem todas as ferramentas que a gente conhece como coaches, elas são ferramentas adequadas para serem trabalhadas com pessoas TDAHs, tá? E construir junto com o cliente caminhos para uma jornada profissional gratificante, sustentável e de sucesso. Mostrar para essas pessoas que elas podem sim ter sucesso e muito sucesso. E a gente tem muita gente, inclusive gente famosíssima, que são pessoas com TDAH e que conseguem ter sucesso profissional. Tá? Porque existia uma pecha, né? Um mito aí também, que pessoas com TDAH sempre seriam pessoas fadadas ao insucesso, ao fracasso, né? Escolar, acadêmico, profissional, tal, e não é verdade, tá? Não é verdade isso. Outra coisa que eu acho que é legal vocês saberem, depois eu também posso falar mais sobre isso, mas é o seguinte, é muito comum pessoas com TDAH terem outros processos neuropáticos associados, tá? Autismo, dislexia, dislalia, descalculia, transtornos de ansiedade, depressão, é comum que isso aconteça, tá? São comorbidades associadas. Muito bem. Voltando, então, para o coaching, 7 competências do coach TDAH. Então, conhecimento das funções executivas, eu acho que eu já comentei isso em algum momento com vocês, é importante saber como é que é esse funcionamento neurobiológico das funções executivas para ajudar, e como é que a autorregulação emocional também ajuda a acelerar, a facilitar esse processo, tá? Flexibilidade no método, também já falei para vocês, num coach tradicional, por exemplo, a gente tende aí a ter um roteiro, né?
para seguir no processo. E é um roteiro normalmente linear que a gente vai seguindo no processo. Com TDAHs, a gente não pode fazer isso, né? E aí, muito provavelmente, as estratégias mais sensíveis ajudam mais as pessoas com TDAH. O que eu quero dizer, estratégias mais sensíveis? A arte. A arte é uma estratégia fantástica para pessoas com TDAH conseguirem se expressar melhor e conseguirem se desenvolver. Definição de objetivos micro e macro, micro e concretos. Então, assim, o objetivo de desenvolver pessoa mais posicionada. É muito grande para um TDAH isso. Então, a gente tem que cortar bem pedacinhos bem pequenininhos com atenção ao tempo de resposta do TDAH, tá? E aí a gente, então, vai conseguindo colocar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. O quarto é a construção de aliança e autocompaixão. É aliança com ele mesmo e autocompaixão. Tá? No coaching tradicional, normalmente, a gente não se preocupa com isso. E quando as questões emocionais começam a chegar, muitas vezes, muitos de nós, inclusive, direcionam para profissionais paralelos, né? Psicoterapeutas e etc. Só que as questões emocionais no coaching de TDAH, elas estarão presentes com frequência. Então, o coach TDAH, ele vai precisar lidar, ele não é para ele fazer o trabalho de psicoterapeuta, não é para ele fazer o trabalho de psiquiatra, não é nada disso. Mas ele vai precisar de uma sensibilidade, né, enorme para saber lidar com essas pessoas que têm muito histórico de crítica, muito histórico de fracasso, de baixa autoestima e outras coisas mais, tá bom? Vai ter que aprender a lidar com reforço positivo, né? A psicologia positiva ajuda muito a trabalhar com os TDAHs. Então, são algumas coisas aí importantes. A próxima é o domínio de técnicas de gestão do tempo e de energia, porque aqueles processos meio genéricos, assim, sabe? Método Pomodoro, método não sei o que lá, esse monte de método que a gente conhece de produtividade, gestão do tempo, não funciona com pessoas TDAH. Tá? Não, porque o bicho é mais embaixo, há uma questão mesmo de funcionamento do cérebro, né, neural, e aí precisam ter outras estratégias sendo utilizadas. Capacidade de psicoeducação é muito importante, que é ajudar a educar o ambiente, né? Eu tenho feito também um pouco de trabalho de psicoeducação para TDAHs em algumas empresas ou alguns grupos, e isso faz muita diferença na hora de receber essas pessoas, né? De incluir, de fazer essas pessoas se sentirem pertencentes de verdade. E, finalmente, então, criatividade e reforço dos talentos, porque no coach tradicional, a gente às vezes enxerga um pouco do gap, o que está faltando, como é que, né, que você precisa para desenvolver, como é que você vai incrementar o seu desempenho, blá, 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 blá. E no coaching de TDAH, a gente precisa já valorizar aquilo que ele tem de bom, criatividade, hiperfoco, pensamento fora da caixa, empatia, etc, etc. Tá? Para ele se sentir mais confiante e seguro. Muito bem, eu tenho alguns casos aqui, mas eu vou falar bem rapidinho, porque eu quero saber se vocês têm perguntas e tal, né? Olha, gente, aqui a gente tem o caso, né? Esse caso eu chamei de PP, e tinha uma sensação, essa pessoa tinha uma sensação de esgotamento e falha na entrega muito grande, tá? E aí a gente foi trabalhando e essa pessoa passou a utilizar recursos e estratégias de delegação que ela não conseguia fazer antes e foi promovido a gerente regional de vendas, era uma pessoa da área de vendas. Então, aquilo que a pessoa chegou, né, a dificuldade de organização, gestão do tempo, parece uma coisa extremamente comum do tempo todo, mas como eu sabia que era uma pessoa com TDAH, eu pude abordar esse tema de uma forma diferente e realmente apoiar essa pessoa aí a conseguir aquilo que ela queria, que era ter uma vida mais saudável, mais
com mais planejamento, mais rotina e tudo mais. O outro caso foi de uma arquiteta. Esse caso é bem legal, porque essa arquiteta, ela chegou de cara, virou para mim e falou assim, olha, eu preciso de ajuda porque eu sou muito medíocre. Eu falei, misericórdia. Eu falei, me fala mais sobre isso, não sei o quê, tá, tá, tá. E aí, assim, a gente foi explorando cada vez mais, né, as oportunidades baseadas na força dela, nas forças dela. E é isso que eu falo para vocês, essa é a diferença, né? Porque ele já, a carga que o TDAH chega já se achando, né, um horror é muito grande. Então, a gente tem que trazer o positivo para ele ver que ele é muito mais do que aquele diagnóstico que ele recebeu, tá? E ela ganhou autoconfiança, ela decidiu empreender de verdade, né? Ela queria, mas ela não conseguia, não tinha confiança, lá. E hoje ela tem um escritório e está comandando aí 80 profissionais entre design de interior, arquiteto, engenheiro, etc, etc, etc. Tá? E o JD, que foi um caso um pouquinho mais complexo que eu tive mais recentemente, um assistente executivo com muito problema de relacionamento, né? Porque as pessoas TDAH, elas têm problemas, às vezes, com hierarquia, né? Porque elas não aceitam críticas, lidam mal com a hierarquia, lidam bem mal. Além disso, né, como são impulsivos e etc., ele estava tendo problemas, assim, graves. E aí a gente foi trabalhando, ele foi encontrando estratégias para acalmar o límbico dele, e clarear o córtex pré-frontal, né? Porque era como se o límbico dele ele engolisse o córtex pré-frontal e aí ele, nossa, virava o bicho e tal, mas o cara era um cara bom. A partir desse trabalho, ele mudou de área e ele entendeu que ele podia ser mais útil em outras atividades, se tornou coordenador de uma equipe de implantação de projetos, e tá feliz. Tá bem, tá feliz, de vez em quando me manda notícias, tá indo super bem. Tá? O processo de psicoeducação que eu falei para vocês, ele é um processo, eu vou abrir tudo, falar rapidinho, ele é um processo onde a gente, de fato, mostra para aquele ambiente, para aquela equipe, para aquela empresa, como que é importante saber como lidar com aquele profissional, porque muitas vezes o profissional ele precisa de alguns recursos, né? Então, o jeito de falar, né, às vezes, deixar as coisas registradas, o TDAH precisa, porque a memória dele é um pastel, gente, é evento, sabe? Assim, então, ele precisa registrar, não dá para contar só com a memória. Ferramenta de trabalho adequada para a necessidade dele. Não adianta dar um Trello na mão dele. Ele não vai entender como é que funciona aquilo, né? Vai dar uma coisa mais adequada. Quer dizer, estou brincando, tá? Eu, inclusive, trabalho com Trello, mas o que eu quero dizer é assim, precisa ver o que funciona para aquela pessoa. Não é simplesmente o que funciona para a empresa inteira. Vai funcionar para ele também. A outra questão é a questão do ambiente. Eu sei que tudo isso acaba, de alguma forma, dificultando um pouco para as organizações. Gente, mas é assim que é. Então, assim, disponibiliza um local um pouco mais isolado para essa pessoa, deixa ela trabalhar num lugar onde tem menos estímulo visual, menos estímulo auditivo. Essas coisas todas vão ajudando essa pessoa. E é isso, né? E outras estratégias. Então, assim, empresas que são mais abertas a terem uma cultura de pertencimento, em especial aberta às neurodivergências, acolhem de uma forma muito melhor, muito mais interessante as pessoas com TDAH, tá? E, finalmente, o que eu tenho para dizer para vocês é isso, né? Eu acho que coach inclusivo, coach para TDAH, é uma escolha, para mim, é uma escolha ética e estratégica. Foi a minha decisão, por conta da minha condição, óbvio, mas foi a minha decisão de ver o outro inteiro, como ele é, por dentro, por fora. Foi a minha possibilidade, assim, de ver como o meu trabalho estaria impactando pessoas
que achavam que não podiam por algum tipo de questão, mas que elas saem achando que elas podem, achando não, tendo certeza que elas podem e que elas são, né? Elas podem e elas são. E que as barreiras, a gente precisa simplesmente tirar essas barreiras da nossa frente, e permitir que o outro seja quem ele é, da forma como ele é, né? Então, aqui fica o meu convite para vocês, para a gente fazer essa transformação acontecer cada vez mais e melhor. E deixo uma pergunta também aí, né, principalmente se tiverem líderes aqui, mas assim, quais são as suas barreiras para poder lidar com pessoas diferentes, né? Para vocês olhar para o coaching de forma inclusiva, de verdade, que barreiras que você primeiro tem que vencer em você mesmo, tá? E é isso, gente. Muito obrigada. Aqui estão os meus contatos e estou assim aberta aí. A gente ainda tem um pouquinho de tempo para vocês fazerem algumas perguntinhas. Eu vou fazer as perguntas que foram colocadas no chat. Tá bom, Carla? Pode ser assim? Tá bom, pode. Então vamos lá. A primeira, eu vou escolher algumas. Quanto tempo nós temos, Carla? Acho que uns 10 minutos. Tá bom, eu vou selecionar algumas então, porque não dá para a gente colocar todas aqui para você. Quais os maiores desafios enfrentados por uma pessoa com TDAH que queira empreender, na sua opinião? Ixi. Olha, gente, começa pela questão da organização das ideias. Porque uma pessoa com TDAH, ela pode querer muitas coisas. E ela pode querer incluir muitas coisas no seu projeto de empreendimento. Então, talvez o primeiro grande desafio seja ajudar essa pessoa a organizar essas ideias e selecionar aquilo que realmente vai fazer sentido para ela. Tá? Eu acho que é isso. Excelente. Uma outra pergunta muito interessante. Primeiro foi um parabéns pelos seus 25 anos de trabalho como coach. Obrigada. E depois a pergunta foi: como você vê a influência das similaridades do coach com o cliente no resultado do processo? Então, ela está mencionando aqui, eu não sei se é ela ou ele, a pessoa menciona que o processo com a Jamile foi frustrante, mas com o Marcelo houve empatia e simpatia. Como você vê as similaridades com o que o cliente tem no resultado do processo? Então, é mais fácil, né? É muito mais, para mim, pelo menos, foi mais fácil, bem mais fácil. Mas, como eu disse para vocês, na medida que eu fui estudando e aprendendo mais sobre as outras, né, eu fui aprendendo também a lidar com outras necessidades das pessoas, outras necessidades de inclusão. Mas de bate-pronto, obviamente que foi muito mais fácil para mim lidar com outro TDAH, né? Mas o processo com o Rafa, né, que é essa pessoa trans, também foi bom. Não foi frustrante. Com a Jamile foi frustrante porque muito provavelmente, agora pensando, refletindo aqui com vocês, muito provavelmente, gente, sabe o que aconteceu? Foi assim, ó. Não, esse daqui eu já sei, eu entendo. Não, racismo, imagina, eu não sou racista, eu entendo como é que é. Então, eu já parti do princípio que eu sabia alguma coisa. Pronto, me lasquei todinha, entendeu? Foi aonde eu mais enfiei meu pé na jaca. Mas também eu sentia mais que eu aprendi, um monte de coisa que eu aprendi que me possibilita hoje fazer o trabalho que eu faço. Então, acho que é isso. Maravilhoso, Carla. Outra pergunta: existem diferentes níveis de TDAH como em autistas? Em pessoas com Então, autismo, né? então assim, ó, é, eu não posso afirmar isso para vocês porque os cientistas ainda não comprovaram isso, mas todos os estudos estão sinalizando que esta é a tendência, né, de que a gente tem graus diferentes de TDAH. Inclusive porque o TDAH
que é diagnosticado quando adulto, não é que ele passou a ter TDAH quando adulto. TDAH é desde criança. Os sinais aparecem até os 12 anos de idade. Então, quem tem TDAH a vida inteira. A questão é que podem ser mascarados esses sintomas e etc. O diagnóstico não vem e a pessoa apanha tanto que ela aprende a lidar com de alguma forma, para sobreviver, ela aprende a lidar com algumas questões. E aí parece que é um nível, vou chamar de TDAH, menor, vamos chamar assim, né? Menos complexo. E pessoas que são diagnosticadas mais na infância, na adolescência, e que já começam a lidar com isso, parece que o TDAH fica mais evidente, digamos assim. As pessoas se permitem mais a expressar quem elas são, né? Então, é isso. Ótimo. Mais uma importante. Sobre a cliente Jamile. Os outros clientes negros tiveram as mesmas reações que ela no início do processo? Outros que você tenha Qual a tido? reação? Qual reação? A reação que eu falei de eu ser loira, de olho azul, nananã? Sim, eu entendo que sim. Descendente de europeu? Não foi todo mundo que teve essa reação, não. Alguns me perguntam, assim, vários, talvez todos. Olha, gente, tanto os negros quanto LGBTs, quanto neurodivergentes, etc. Em geral, as pessoas me perguntam por que eu fui por esse caminho. Essa é a grande pergunta. A curiosidade maior é essa. Por que você foi por esse caminho? Aí eu falo da minha história. Eu falo, eu fui por esse caminho porque eu sou uma pessoa com TDAH, comecei a estudar, fui me apaixonando, vi que era possível apoiar vocês e quero fazer isso da minha vida. Pronto. Então é isso. Excelente. Seus clientes neurodivergentes trazem mais temas ligados ao desenvolvimento pessoal e profissional ou desafios para lidar com o preconceito? Eu acho que acho que a população que eu tive experiência, que trouxe maior desafio para lidar com preconceito, é a população negra. Mais até do que os LGBTs. Gente, eu Ok, estou reduzindo, tá? LGBTQI, esse monte de letrinha que eu nunca decoro inteira, mas estou incluindo todos e todas. sim. Quais acordos você fez com o Marcelo que começaram a ajudar nas ações dele, que você não executava como coach anteriormente? Tá. Eu acho que assim, acho que uma das coisas importantes no processo Não, do minto. Marcelo. Ó, Carla, eu li errado. Vou Ah, corrigir a pergunta. Quais tá. acordos você fez com o Marcelo que começaram a ajudar nas ações que ele não executava com a coach anterior? O que você fez de diferente como coach Ah, que o tá. ajudaram e a coach anterior não o ajudou? Então, uma das coisas principais, no caso do Marcelo, uma das coisas principais foi a questão do entendimento da procrastinação. O que significa procrastinar para um TDAH, né? E o sofrimento que isso é para um TDAH. Então, ter este conhecimento científico e prático e de vivência, né, da minha própria vivência, me ajudou muito a dizer para ele, ok, o que é possível ser feito para você não se sentir mal, ao contrário de dizer para ele, por exemplo, o que você pode fazer para dar conta de entregar o que você tem que entregar. O foco mudou. Eu não estava preocupada se ele ia entregar no prazo ou não ia entregar no prazo. A questão era o que você precisa para se sentir bem, porque se sentindo bem, ele consegue agir, ele consegue fazer. Então, esta compreensão é que me possibilitou ajudá-lo de uma maneira diferente.
No caso do Marcelo, especificamente, foi isso. Carla, muito obrigada. Tem muitos desejos de sucesso, agradecimentos no chat. Muitos parabéns para você também pela palestra. Todo mundo dizendo que foi excelente e esclarecedora. E agora eu gostaria de partir para o encerramento. Podemos, Carla? Claro, sem dúvida. E olha, se ficaram perguntas abertas e as pessoas quiserem, por favor, me achem aí nas redes. Carla com 2 L só tem eu. Vocês não vão achar outra, seja no Instagram, no LinkedIn e tal. E não é porque meu pai me registrou com 2 Ls, é por conta da numerologia. Isso já tem uns 19 anos. E aí a gente diz que em time que está ganhando a gente não mexe. Então é isso aí. Estamos aí, Carla com 2 Ls. Então vocês podem me encontrar e fazer as perguntas que vocês quiserem. Eu estou super à disposição. Um grande prazer. Muito obrigada, gente. Bom, eu busco o encerramento então desse nosso encontro. Gostaria de pedir a vocês e incentivá-los a preencher o formulário de avaliação que já está aqui no painel. E caso você seja coach e queira se associar à ICF, também o link está no nosso chat. Você também pode entrar em contato com o e-mail que está aqui relacionado no chat também. Agradecemos a presença de todos e uma ótima tarde. Obrigada, Dani. Obrigada.